Olá, meus alunos. Aqui quem fala com vocês é o professor Tomás, tá? Estou aqui na nossa bela escola, Benedita Lima Araújo, gravando aqui mais um vídeo pra gente, que é a nossa próxima bela aula, que hoje eu vou falar para vocês, vai ser o Egito Antigo, tá? A terra dos faraós. Primeiramente, nós temos que lembrar que o Egito Antigo foi descoberto, ou seja, redescoberto, pelas tropas de Napoleão no ano de 1799. Quando Napoleão Bonaparte estava lá no Egito, ele e suas tropas, eles encontraram as pirâmides, encontraram as estátuas, encontraram os templos, encontraram a esfinge, e aí eles viram uma civilização completamente nova, que não tinha nada relacionado à civilização árabe que ali existia. E o mais difícil, como estudar essa nova civilização? Eles pensaram da seguinte maneira: vamos traduzir a língua desse povo. Só que quando viram as escritas, eles perceberam que a escrita era algo completamente novo. Eram desenhos, eram símbolos que eles jamais tinham visto, nenhum linguista da época tinha visto. Mediante a isso, resolveram levar parte daquilo que encontraram de volta lá para a França. Levaram para a França. Depois de algum tempo apareceu um homem chamado Champollion e esse conseguiu traduzir, tá, essas obras lá do Egito Antigo. Através da linguagem traduzida de Champollion, nós vamos ver que foi se tornar possível o estudo da civilização egípcia. E aí nós vamos começar agora falando como que era a civilização egípcia. Como eu já disse para vocês, o Egito fica na África. E a África, na parte que o Egito fica, é bem no Nordeste, aonde corre o chamado Rio Nilo. O Rio Nilo, como vocês sabem, ele passa cortando a parte oriental do deserto do Saara. Então, nessa parte começaram a formar pequenas vilas, tá? A população do Egito tinha cultura semítica, ou seja, a mesma cultura que os árabes, os hebreus, os fenícios, os acadianos lá da Mesopotâmia, ou seja, eles todos têm uma origem em comum, uma grande civilização semita em comum, teve a origem nesse período. E aí nós vamos ver que o Egito foi sendo organizado em nomos. Isso, as comunidades do Egito se chamavam nomos e elas eram bastante semelhantes às comunidades que nós temos aqui na nossa região. Cada comunidade tinha um líder, tá? Esse líder era o representante da comunidade. Muitas das vezes o líder também era o chefe espiritual, chamado sacerdote. Cada comunidade também tinha seu próprio culto a um deus. Apesar de que todos os deuses estavam encaixados dentro de uma mesma religião, mas cada localidade tinha seu próprio deus em específico. Ok? Cada deus representava uma ação humana ou um elemento da natureza, e muitas das vezes até ambos. Como vocês devem estar vendo aqui do lado, os deuses no Egito eles eram antropomorfos. O que é isso? Eram metade homem e metade animal. Aí nós temos os deuses divididos de acordo com as ações, como eu disse para vocês, deuses que representam a guerra, deuses que representam a paz, deuses da fertilidade, tá? Então existia uma gama muito grande de deuses dentro do Egito Antigo. Então era uma civilização politeísta. O Egito era um estado unificado desde o princípio? Não. No princípio, o Egito ele se dividia em duas grandes áreas de influência. Ao sul, nós tínhamos aí o Alto Egito, tá? Próximas cataratas, mais próximas à nascente do rio. E ao norte, nós tínhamos o Baixo Egito, tá? Que eram regiões já próximo ao mar Mediterrâneo, até chegar no próprio mar Mediterrâneo, no delta do Nilo, onde nós tínhamos outras partes dos nomes. Durante várias batalhas, vários tempos de guerra, o faraó chamado Menés conseguiu unificar esse Egito e criar um único país. Então Menés é o primeiro governante do Egito unificado. Quais foram as vantagens do Menés dentro do Egito unificado? Ele conseguiu concentrar a mão de obra da população egípcia para grandes construções. Então eles começaram a construir canais de irrigação. Então, aonde eles plantavam, que eram nas margens do rio, eles conseguiam fazer extensões do rio para dentro do deserto, ampliando a quantidade de comida. Também ele pegou e organizou a construção de grandes templos, construção de algumas estradas. Ele pegou e melhorou a tributação. O que é a tributação? A coleta de impostos. Como na época ainda não existia moeda, o imposto era pago em forma de trabalho, tá? A população ia lá e trabalhava. E também dentro do governo do Menés nós vamos ver um negócio chamado hierarquização do Egito. O que foi a hierarquização?
foi o seguinte: cada pessoa passou a desempenhar dentro do Egito, eu vou estar colocando aqui a pirâmide para vocês olharem, um papel específico. Cada cidadão no Egito tinha o seu lugar e a sua função, tá? O Egito funcionava como um motor, cada um era uma pequena engrenagem desse motor, então tudo estava ligado. O faraó, que era o chefe total, ele era considerado Deus, então todas as vontades de faraó eram a vontade de Deus. O faraó era tido como o filho de Deus, tá? Então ele era um Deus vivo na terra. A esposa do faraó era uma deusa viva na terra. E aí os dois juntos governavam o Egito. O faraó tinha contato diretamente com o povo? Não, porque como o Egito era muito extenso, não tinha como o faraó estar em todos os locais ao mesmo tempo. E aí o faraó tinha que desempenhar a função, dividindo ela com um cara chamado vizir, que era o equivalente ao primeiro-ministro. O vizir que fazia todas as vontades do faraó e organizava tudo, tá? Um exemplo de vizir que nós temos foi o Moisés. O Moisés foi o vizir do faraó. Os vizirs, como organizavam tudo, eles também poderiam estar em todos os locais ao mesmo tempo? Também não. Então eles tinham que chamar os sacerdotes, que estavam nos templos, alguns em cidades, outros em pequenas vilas. E aí eles dividiam a função com os sacerdotes, que tinham que fazer a representação do faraó nessas localidades, nessas pequenas comunidades. É como a igreja nós temos hoje em dia, né? Por exemplo, quem é católico, o Papa pode estar em todas as nossas comunidades aqui? É claro que não. Então ele tem o padre, né? Que vai representar, por exemplo, a cidade de Abaetetuba. Para quem é da igreja evangélica, o pastor, chefe lá que está em Abaetetuba, ele pode estar em todas as comunidades ao mesmo tempo? Também não. Então nós temos os pastores dentro da comunidade. Então é a mesma coisa aqui. Os sacerdotes, eles estavam para poder representar esse grande poder. Abaixo dos sacerdotes nós tínhamos os escribas, que era quem anotava as colheitas, quem fazia coleta de impostos, quem trabalhava. Do mesmo modo é aqui, nós temos os chefes da comunidade nossa, que nós, às vezes não são pastores, às vezes não são padres, que estão ligados diretamente a um órgão maior, ok? A diferença nossa é que nós temos o líder da comunidade ligado à política e o líder da comunidade ligado ao espiritual. Lá no Egito não, era o mesmo pessoa que organizava as duas coisas, ok? Então nós temos uma sociedade chamada teocrática, ou seja, a igreja e o Estado é completamente ligado um ao outro. Como as pessoas trabalhavam diretamente para Deus no Egito, eles tinham a sociedade deles como uma sociedade perfeita, a sociedade exemplo. Para eles, os deuses do Egito haviam criado o universo e essa era a ordem certa de se fazer as coisas, ok? Uma dúvida vocês podem colocar lá no comentário, tá? No Egito Antigo, como a maior parte da população trabalhava na agricultura, eles tinham que trabalhar nas suas terras e as terras dos faraó, tá? Quem trabalhava nas grandes construções? Também era esse mesmo povo agricultor, que eles eram usados para poder fazerem as grandes obras do Egito. Como que era feito o pagamento? Eu falei para vocês que não tinha dinheiro. O pagamento poderia ser feito em bens para poder agradar essa população. Como vocês vão estar vendo aqui, foi encontrado lá no Egito, por exemplo, uma cervejaria de quase 5.000 anos atrás. Ou seja, muita parte dessa população era paga com cerveja. Então isso pode mostrar que era uma civilização voltada também para a cultura de festas. E essas festas com certeza tinham toda uma ligação espiritual e religiosa. Mas eram só essa população livre do Egito que trabalhava? Não. Os piores serviços, os serviços mais difíceis, eram feitos pelos escravos, tá? Lá no Egito existe uma diferença muito grande da escravidão no Egito para a escravidão moderna e outros sistemas escravistas que nós vamos ver. Os escravos não eram de propriedade da população comum. Como vocês se lembram, lá a história de Moisés, os escravos moravam em um determinado bairro dentro da cidade, ou seja, os escravos eles eram propriedade do faraó. Então era o faraó que desempenhava ou falava qual era a missão dos escravos. Como eu já disse para vocês, o faraó não estava em todos os lugares, então eram os representantes de templo que levavam os escravos para poder trabalhar nos determinados locais. Poderia ser em construções de pirâmides, em construções de canais, na construção, por exemplo, da esfinge, e até mesmo ficar cavando aquelas pedras enormes que eram usadas lá na construção da própria pirâmide do Egito, tá? Ou fazer o transporte em cima de toras, puxando aqueles enormes blocos, como nós já vimos várias vezes passando em documentários. Como que eles faziam para poder controlar tudo isso, saber o que foi feito e o que não foi feito? Como eu disse para vocês, o Champollion encontrou uma pedra, né, que foi lá na França.
Lá na França, essa pedra já estava lá, a Pedra da Roseta, como eu já contei para vocês no começo da aula. Champollion conseguiu traduzir ela. Como que o Champollion fez para traduzir ela? Champollion, ele era um homem muito inteligente e sim, sempre voltado ao estudo das línguas. Ele era um linguista. Ele dominava a língua grega, a língua latina e o grego antigo também. Então Champollion pegou essa Pedra da Roseta e percebeu que existia 3 tipos de escrita diferente nessa Pedra da Roseta. A escrita mais próxima que ele conseguiu identificar, ele chamou de escrita demótica, tá? A escrita demótica, ela surgiu por volta do ano de 700 a.C. E ela era uma escrita ligada bastante à escrita grega. Então ele conseguiu traduzir a escrita demótica usando a escrita grega, tá? E aí ele sabia que o texto estava falando. Depois de um tempo, ele pegou e conseguiu traduzir o demótico para a escrita hierática, que era a escrita que estava acima. O hierático era um texto de origem egípcia, com palavras egípcias, símbolos de origem egípcia, mas que eram usados para poder fazer assuntos do cotidiano, tá? Por exemplo, trocas comerciais, pagamentos, falava quem trabalhou e quem não trabalhou, quem morreu e quem não morreu, quem nasceu e assim por diante. Então o hierático era uma escrita praticamente para o uso cotidiano. E acima do hierático ele viu uma outra escrita chamada hieroglifo, que era uma escrita já rica em bastante desenhos, em bastante símbolos. E aí ele percebeu que esse hieroglifo não era usado, por exemplo, para assuntos cotidianos. Ela é uma escrita considerada sagrada, porque ela estava presente em todos os templos, em todas as tumbas do Egito Antigo. Então ele pegou e percebeu que era uma escrita sagrada, o hieroglifo. Okay? Então nós temos esses 3 tipos de escrita lá no Egito. O hieroglifo, que é considerado sagrado, a hierática, que era do assunto cotidiano, e a demótica, que vai surgir mais tarde, que tinha uma influência grega. Tá? Como vocês puderam observar agora durante a minha fala, quando eu falo que existia a escrita primeiro sagrada, é porque o Egito era primeiro um país isolado do outro. Tá? Depois, conforme vai avançando a civilização em todo o planeta Terra, o Egito passa a ter contatos fortes com a Mesopotâmia. Então eles vão ter que fazer mudanças. Tá? E aí é o momento que nós vamos ver a invasão do Egito pelos Hicsos, quando os hebreus vão parar no Egito, as rebeliões do Egito, que é quando vai surgindo a escrita hierática. E mais tarde nós temos a escrita demótica, que é quando os gregos aparecem na história, e aí os próprios gregos começam também a construir cidades no norte da África. Mas isso é um assunto para mais tarde. Tá? Por que os egípcios tinham tanta preocupação com a religião? Porque os egípcios acreditavam na vida após a morte, tá ok? Então a morte para os egípcios é um ponto central na vida deles. Por isso era tão importante você morrer lá dentro do Egito, perto da sua própria família. Porque eles tinham que garantir que seu corpo seria preservado e seria guardado. Como que seu corpo era preservado e guardado? Seu corpo era preservado através de um projeto chamado mumificação, que eu vou estar colocando aqui do lado, que é transformar a pessoa em múmia. Os egípcios acreditavam que as múmias um dia poderiam voltar à vida, por isso era necessário que os egípcios cuidassem de seus corpos. Tá? Nesse processo, os egípcios geralmente faziam o seguinte: retiravam os órgãos da pessoa, enchiam de serragem e sal e depois ele era enterrado. Os mais comuns eram enterrados em cemitérios próprios. Já os reis e nobres eram enterrados no Vale dos Reis, onde se concentrava a grande nobreza do Egito. Existia também alguns que chegaram a ser enterrados em algumas pirâmides, mas depois os egípcios abandonaram essa prática, porque era óbvio, né? Um saqueador visse uma pirâmide e sabia que ali tinha o corpo de alguém importante. Existe hoje, como vou falar aqui para vocês, inúmeros teorias sobre a utilização das pirâmides. E existe até mesmo pessoas que acreditam que alienígenas participaram da construção da civilização egípcia. Tá? Então o Egito hoje ele mexe muito com a mente humana, ele traz muitos questionamentos, por exemplo, como foram construídas tamanhas obras com uma tecnologia tão rústica naquele período. Ok? Então isso tudo, pessoal, nós podemos falar do Egito. E o que chama atenção? O Egito todo o tempo foi voltado para as margens do rio Nilo, tá? Do mesmo modo que as nossas comunidades aqui são voltadas para os rios que tem na nossa comunidade. Já parou para pensar se os rios das nossas comunidades secassem? O que aconteceria com a gente?
teríamos que ir embora daqui, tá? Então a mesma coisa no Egito, eles estavam completamente voltados para o rio. Segundo o Heródoto, que foi o primeiro historiador que visitou o Egito, ele falava que o Egito era uma dádiva do rio Nilo, ou seja, era o presente do rio Nilo, o Egito. Tá? De tão importante que o Egito via esse rio. Mas como que eles faziam para poder viver com esse rio? Aqui em Abaetetuba nós sabemos que alguns rios, por exemplo, o rio lá do Itacuruçá e o rio Maratauíra, aqui na frente da cidade, todo dia ele tem maré. Ele sobe a maré e depois ele abaixa a maré. Tá? Já aqui no Murutinga, por exemplo, nós temos aqui o córrego ou o igarapé do Murutinga. Ele não tem maré, mas no entanto, uma época do ano, que é a época de chuva, né, que começa em dezembro, ele começa a encher, até que na Páscoa ele vai atingir a água mais alta de todas, que vai estar quase cobrindo as pontes que a gente faz aqui nos igarapés. Em alguns locais, como Camutim, já aconteceu de estourar, né, a estrada onde o igarapé ficava, né? E lá no Egito acontecia a mesma coisa. Na época da chuva, que é a mesma época da chuva aqui, o rio começava a encher. Quando o rio começava a baixar, provavelmente depois do dia 21 de março, começava a ficar para trás, como vocês também já observaram aqui nos igarapés, uma massa escura. Tá? Essa massa escura é chamada de humus. Ela é rica em nutrientes para as plantas. Então os egípcios aproveitavam esse humus, retiravam ele de onde ele estivesse e usavam para poder adubar as plantas. Dessa maneira eles conseguiam fazer colheitas muito grandes. E aí eles conseguiam sustentar a população do Egito.